Bom dia, senhoras e senhores. Carlinha Navarro na área de novo com mais um Produção Profissa. Um lugar onde eu chego para conversar sobre produção cultural e para te ajudar nessa caminhada de viver de produção cultural, de ser um produtor cultural profissa. Bom dia, um cafezinho aí. Então, vamos conversar, não é? Seguinte, gente, todo dia às 8 horas da manhã eu apareço por aqui e dou alguma dica ou conto uma história, enfim. Falo de coisas que vão te ajudar a chegar na produção cultural profissional. Eu faço isso há mais de 20 anos, então eu tenho muita história para contar e tenho também muitos atalhos para ensinar para vocês. E aí, se vocês quiserem ajudar esse conteúdo, mandem suas perguntas, porque isso realmente ajuda a eu falar do que vocês estão precisando ouvir, tá? Para mim vai ser um prazer, né, ajudar vocês e vai ficar tudo muito mais fácil se vocês realmente se comunicarem, né? Mandem as perguntas, mandem os temas que vocês querem que eu aborde aqui, que eu trago aqui para vocês e vai ser muito massa isso. Depois que eu termino de falar tudo isso, eu subo isso para todas as redes sociais, tá? E vocês vão ficar com isso disponível. Então, se por acaso eu citar algum conteúdo que eu já fiz aqui, é só ir lá nas minhas redes sociais e procurar que você vai achar. E tem bastante conteúdo para você se fortalecer como produtor cultural, beleza? Bom dia, Marcito! Chegou cedo hoje, maravilha, eu gosto assim. Olha só, o tema que eu trouxe hoje, ele vai falar sobre as funções que a gente precisa ter na nossa produção. São não as funções que você vai desempenhar, entendeu? Mas as funções que você vai precisar contratar. Gente, me dá um segundo. Eu preciso fechar a porta porque o vento está balançando o negócio. Pera, um segundo, tá? Não sai daí. Pronto, já voltei. Esse é um problema bom, né? A pessoa não pode deixar a porta aberta do quarto porque senão o vento derruba tudo. Isso é uma coisa boa, né? É uma coisa ótima. Mas vamos lá. Então, eu vou falar hoje sobre essas funções que a gente precisa se preocupar, funções que a gente precisa entender que elas vão aparecer na nossa vida, ou a gente precisa, na verdade, elas não vão aparecer na nossa vida, a gente vai fazer com que elas apareçam pra gente, porque a gente vai precisar ter essas funções nas nossas ações culturais, tá? Então, o que são funções num projeto cultural ou numa ação cultural? As funções são atividades necessárias para que o projeto aconteça, certo? Então, por exemplo, se eu vou ter um projeto que envolve gastronomia, eu vou precisar de um chefe. Isso é uma função necessária, porque eu não vou conseguir fazer um evento de gastronomia sem um chefe. É isso que a gente tem que entender, é esse exercício que a gente vai ter que fazer de olhar para todas as coisas que a gente vai precisar. Cada ação que a gente coloca no nosso projeto tem uma consequência, né? Ela gera novas funções. Cada ação que a gente coloca gera novas funções. Então, por exemplo, imagina que eu tenho um projeto que eu vou levar para o teatro músicas de 1930. E aí, para que esse evento fique mais legal, eu vou disponibilizar pessoas para dar atenção especial aos idosos. E aí, quando eu coloco que isso é uma ação de acessibilidade, né? Quando eu coloco essa ação de acessibilidade, o que acontece? Eu estou criando uma nova função. E aí eu vou precisar ter pessoas que vão estar ali para receber os idosos e tratar eles de forma diferente, né? Dar uma atenção especial. Então, cada vez que eu invento uma coisa dessas no meu projeto, eu tenho que saber quem vai executar essa coisa que eu inventei. E é dessas funções que eu estou falando. São essas funções que a gente vai precisar, como produtor cultural, a gente vai precisar contratar ou providenciar, né, para que o projeto aconteça lindão, certo? E por que é importante a gente entender que funções são essas? Porque você vai ser o responsável por providenciar tudo isso. Olha aí, a novidade para você, viu?
né? Entenda o seu papel. Você precisa pensar quais são as funções todas para que você providencie todo mundo que vai fazer cada coisa, certo? Se você por acaso não faz esse exercício, provavelmente vai ficar um furo. E às vezes, gente, a gente tem funções, várias funções desempenhadas pela mesma pessoa. Por exemplo, digamos que eu inventei essa história de dar atenção especial aos idosos no meu evento, certo? Então, e eu precisava de alguém que, deixa eu pensar, que montasse os camarins. Então, essa pessoa que montou os camarins, ela pode acumular a função de dar atenção aos idosos no início do espetáculo, porque nesse momento ela não vai estar lá nos camarins, porque nesse momento os camarins estão ocupados pelos artistas, né? Então, nesse momento ela vai estar disponível, eu posso colocar essa função para ela, entende? Então, no projeto, a gente tem várias funções, certo? E essas funções vão ser desempenhadas por pessoas diferentes, mas podem ser também desempenhadas pela mesma pessoa. Ou seja, a mesma pessoa pode acumular várias funções, certo? Mas para isso você tem que planejar, para isso você tem que visualizar todas as funções. O que não pode acontecer é você deixar uma função sem ninguém à frente. Você deixar essa coisa que tem que fazer sem ninguém planejado para fazer. Então o seu trabalho é planejar tudo isso, entender quais são as coisas que tem que fazer no projeto e determinar quem vai fazer o quê. Deixar tudo distribuído. Tem que pegar as comidas não sei aonde, né? Tem que botar o linóleo no chão, né? Passar a fita, colar o tapete preto no chão. E aí, às vezes parecem coisas muito pequenas e que você fala assim, não, na hora H quem estiver lá ajuda. Na hora H quem estiver lá não vai ajudar, não é assim, tá? Você vai realmente já determinar. A pessoa vai sair de casa sabendo que ela vai buscar a comida, quando ela chegar, ela vai colar o linóleo no chão e depois ela vai montar o camarim e depois ela vai receber os idosos lá na frente. É isso, a pessoa tem que sair de casa sabendo exatamente o que ela vai fazer no dia, entendeu? E isso vai ser muito melhor para você, porque quando você faz esse exercício de distribuir as funções, você vai conseguir enxergar se todas as funções estão com um responsável. Porque se não estiver com um responsável, você vai ter que colocar um responsável para aquilo, mesmo que seja você. Mas pense que você vai estar gerenciando tudo isso. E aí você me pergunta, mas por que sou eu que vou gerenciar tudo isso? Porque a função do produtor cultural é planejar, organizar e coordenar essa confusão toda. Entende? E finalizar ainda depois que tudo aconteceu. Então, desculpa. Então, você precisa entender que faz parte da produção cultural, faz parte da função do produtor, né, da sua função profissional, selecionar essas pessoas, distribuir as funções e coordenar essas funções, gerenciar, fazer com que todo mundo esteja realizando exatamente aquilo que foi combinado com você. É você que vai prestar atenção nisso. As pessoas não vão ficar tomando conta um do outro, não. É você que vai tomar conta de tudo, tá? Isso faz parte da sua função. Então, aceita que dói menos, só faz a tua função, entende que você vai precisar coordenar. Então, é você que determina essas funções e distribui esses papéis, tá certo? E aí, vou falar agora para vocês, eu trouxe aqui uma forma que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender para quando você for fazer o seu projeto, você saber por onde começar a pensar, tá? Eu dividi as funções em três funções, em três categorias. Eu dividi as funções em três categorias, tá? Primeiro, as funções que eu chamo de estruturais. O que são as funções estruturais? São aquelas funções que a gente vai ver, vai precisar delas na fase de planejamento, né? Na fase que
o projeto às vezes não saiu ainda nem do papel e você já precisa dessas criaturas, né? Então vamos lá. Eu normalmente preciso nos meus projetos de alguém que elabore o projeto, eu mesma, sempre. Então, um elaborador de projeto é importante nessa fase estrutural. O diretor, se é um espetáculo de teatro, por exemplo, você vai precisar de um diretor que vai lhe dizer, vai lhe dar o caminho, né? Porque as ideias que estão na cabeça do diretor podem influenciar profundamente, por exemplo, no orçamento. E aí você tem que deixar tudo redondo, né? O orçamento funcionando legal, um orçamento que vai realmente conseguir cobrir todos os custos do projeto. Para isso você vai ter que planejar isso. Para planejar, você vai precisar que esta criatura lhe diga, né? Exatamente tudo que precisa. Então, nessa fase estrutural, você precisa do diretor perto de você, se tem um diretor. Se você está fazendo um festival, você precisa dos curadores por perto, né? Porque você vai ter que entender qual é o que a gente chama de linha curatorial. Linha curatorial é assim, qual é o jeitão do festival? Por exemplo, se é um festival de jazz, né? Aí os curadores vão selecionar artistas que já já têm uma história de jazz no repertório, ou artistas que estão se aventurando agora no jazz. Enfim, a linha curatorial diz exatamente o que é que os curadores vão procurar, entendeu? E para a gente entender o que é que os curadores vão procurar, a gente vai precisar falar com eles, né? E aí, então é bom a gente ter por perto na fase estrutural do projeto, na fase que a gente está estruturando o projeto, é bom a gente ter por perto também curadores. Os produtores executivos, evidentemente, porque a gente vai identificar toda a estrutura que é preciso fazer, né? Tudo que você vai usar, né? Palco, som, luz, transporte, alimentação, hospedagem, enfim, curadores, diretores, cenógrafos, tudo isso um produtor executivo vai fazendo esse exercício para poder encontrar todas as funções que ele realmente vai precisar no projeto. Então ele tem que estar nessa fase estrutural do projeto, na fase que o projeto está brotando. Recife Bye Bike, bom dia! E vocês aparecem com esses nomes assim, eu não sei quem é, às vezes são pessoas conhecidas, eu não tenho nem como dizer bom dia para vocês. Depois vocês se identifiquem aqui para ver se eu conheço, tá bom? Enfim, às vezes a gente tem que estar com os artistas pertinho da gente também, às vezes os artistas fazem parte, né? O diretor artístico, enfim, você tem que trazer nessa fase estrutural, você precisa trazer para perto de você as funções dessa parte estrutural são aquelas que vão pensar junto com você o projeto, tá? Aquelas que vão, por exemplo, um captador de recurso, ele está nessa fase estrutural, né? Nas funções estruturais. Então, diretores, curadores, produtores, captadores de recurso, elaboradores de projeto, né? Artistas, enfim, essas pessoas que estão mais nessa, como é que se diz? Nessa parte de planejamento mesmo, de fazer, de criar, de pensar como é que tudo vai acontecer, certo? E aí, Eber, é você está bye bike, que massa. Oi, Eber, que bom ter você aqui, bom demais. E aí, você vai, nessa fase estrutural, você vai precisar dessas pessoas para você, inclusive, identificar quem vai trabalhar na próxima fase, tá? Então, na próxima fase, nessa fase estrutural, a gente vai contratar as pessoas que vão trabalhar na próxima fase. A próxima fase é a fase executiva, a fase de execução mesmo do projeto, né? Onde você vai ter que exercer a sua capacidade de coordenar tudo isso, tá? Mas a gente vai contratar lá na fase do planejamento, na fase da organização, na verdade, né? A gente vai planejar tudo isso. Eu tenho em algum lugar aí vídeos que falam exatamente sobre todas as fases da produção cultural, tá bom? Agora eu tô falando só sobre as funções. Então, que funções são essas que eu vou precisar durante o momento que o meu projeto está de fato acontecendo, né? Por exemplo, se é um show, na hora do show eu preciso de quem? Então,
essas funções que vão ser contratadas lá na fase do planejamento, tá? Você não vai contratar no dia, lógico. Então, eu vou precisar de técnicos, técnico de som, técnico de iluminação, holds, cenotécnico, cenógrafo, não, mentira, cenógrafo é lá mais para trás, né? Cenógrafo é na parte estrutural, porque o cenógrafo ele vai pensar o cenário. O cenotécnico ele vai montar o cenário, entendeu? Então, nessa fase executiva, eu preciso do cenotécnico, eu preciso de fotógrafo, de assessoria de imprensa, eu preciso de coordenadores, né? Pode ser a sua função, né, de coordenar, mas você vai precisar lembrar que tem que coordenar, tem que ter alguém coordenando, né? E eu preciso dos artistas, aí os artistas entram aqui, às vezes eles são só contratados para tocar naquela hora, né? Às vezes você tem um evento, sei lá, São João na rua, e aí você contratou todo mundo, o artista só chega na hora, o artista não vai estar naquele momento de planejamento do seu projeto, né? Então, às vezes o artista entra aí só realmente na fase de execução, na fase de que a coisa está de fato acontecendo. Minha gente, eu fico dando golinho no café, porque senão eu não respiro. Porque eu fico falando feito uma louca, aí acabo não respirando. Então, essas funções executivas são as funções que vão estar, de fato, na hora somente do dia do negócio, sabe? Na hora que você vai virar coordenador, coordenar tudo que você contratou, essas funções aparecem exatamente aí. Mas você precisa planejar essas funções lá na fase do planejamento e entender tudo que você vai precisar, tá? Então, entenda que você vai ter pessoas que vão estar trabalhando com você na fase de planejamento, mesmo que seja um projeto só seu. Exemplo, o Festival São João Sinfônico, ele é um projeto só meu. Só que o mestre Zé Renato Acioli, que faz a parte de direção artística e curadoria, trabalha muito comigo no planejamento. Porque eu preciso entender o que está passando naquela cabecinha criativa, já que ele é que vai dar a cara... Desculpa. Ele é que vai dar a cara artística do festival. Então eu preciso entender tudo que ele está pensando durante a fase do planejamento. E na fase executiva, você vai ter as funções que vão de fato estar acontecendo ali durante o evento, né? É o equipamento de som, o equipamento de luz, o técnico de som, o técnico da luz, o cenotécnico, o cenário, né? O lanche do camarim, o bilheteiro, o rapaz que vai ficar lá na porta recebendo os idosos, né? O porteiro, tudo isso é função desse momento executivo, são as funções executivas que estão executando o seu projeto, tá? E por fim, mas não menos importante, você vai ter funções que vão precisar ser realizadas na fase de finalização. E nessa fase de finalização, a gente tem que entender que quem vai trabalhar na fase de finalização tem que começar a trabalhar lá no comecinho do projeto, né? Porque se, por exemplo, é um projeto que tem verba de incentivo, ou se foi uma verba de algum edital, você vai precisar prestar contas disso. E para prestar contas disso, você vai ter que gastar o dinheiro bem direitinho. E para gastar o dinheiro bem direitinho, você vai ter que ter uma pessoa que esteja olhando cada centavo que vai ser gasto naquele projeto, para você conseguir gastar de forma que a prestação de contas vai ficar correta, entendeu? Então, essa pessoa que vai trabalhar lá na prestação de contas tem que começar a trabalhar lá no começo do projeto. Começou a gastar o dinheiro, essa pessoa começou a trabalhar. Apesar dela fazer parte da equipe de finalização, porque na finalização ela é quem vai trabalhar mais. Na finalização a gente precisa da pessoa de prestação de contas que vai juntar toda a documentação, vai organizar toda a documentação, vai fazer relatório de prestação de contas. Isso é muito importante nessa fase de finalização, relatório de execução também, enfim, deixar tudo bem prontinho. Uma outra pessoa que a gente acessa muito durante essa fase de finalização é um assessor de imprensa. Por quê? Durante o projeto, o que ele faz? Ele vai fazer com que você dê um monte de entrevista,
sai um monte de matéria em jornal, em site, em blog. E aí no final ele vai lhe entregar uma coisa chamada clipagem. Ele vai juntar todas essas informações, juntar todas as matérias num único documento e vai te entregar essa clipagem. E é muito importante você ter essa clipagem, principalmente para colocar no seu relatório de execução. Então, quando você for contratar um assessor de imprensa, a gente sabe que ele vai trabalhar muito mais quando o projeto estiver rodando, mas você já combina com ele que quando o projeto terminar, você quer que ele lhe entregue essa clipagem. E é muito importante você combinar isso com ele, porque nem sempre isso está no orçamento que ele te deu. Às vezes não está previsto isso no orçamento que ele fez para você, entendeu? Às vezes ele não sabia que ele tinha que te entregar isso, porque você não deixou claro para ele. E aí, deixe claro quando você for contratar essa pessoa que ele vai fazer a assessoria de imprensa e te entregar a clipagem do que ele gerou, tá certo? Isso é muito importante mesmo para a parte de finalização. E a gente tem também nessa parte de finalização um contador, né? Dependendo do tamanho do projeto, dependendo de como o projeto está sendo tocado, a gente precisa de um contador. Então, o importante é você imaginar tudo que você vai precisar quando você estiver terminando o seu projeto. Quando terminar o seu projeto, você vai precisar entregar sua prestação de contas, você vai precisar entregar os relatórios, não só a parte contábil, mas também os relatórios, que é aquela coisa mais escrita, né? Que você vai comprovar tudo que você fez, botar foto, botar vídeo, enfim. Você vai deixar claro e de forma incontestável que você conseguiu executar tudo que você tinha prometido que você ia executar. Isso é um relatório de execução de projeto, tá? Você vai precisar também dessa parte de assessoria de imprensa, então, para te entregar essas matérias, para você botar no relatório, porque isso enriquece muito o relatório de execução um relatório de execução de projeto. Você vai precisar fazer reuniões de avaliação com a sua equipe. Isso vai ser super importante para você. Por quê? Porque na próxima, todos os furos que forem apontados na reunião da avaliação, na próxima produção que você for fazer, você não vai mais cometer. Inclusive, quando eu faço a reunião de avaliação, eu gosto de começar pelos erros. Eu começo pedindo assim, me diga o que é que não deu certo no seu setor. Aí a pessoa vai dizer, acho que não deu certo isso, não deu certo aquilo, ou vai dizer, não, no meu rolou tudo em paz, não teve nenhum problema. Por que eu começo pela parte ruim, né? Eu começo perguntando o que foi que deu errado. Por que eu faço isso? Porque quando eu começo perguntando o que foi que deu certo, fica todo mundo empolgado, jogando confete um no outro, dizendo que um é maravilhoso, que o outro é maravilhoso também. E aí, quem tem alguma queixa para fazer fica constrangido por ter que fazer essa queixa. Então, eu acho essa a melhor estratégia. Eu dou a palavra para cada um, para todo mundo, né? Um de cada vez. E eu sempre pergunto o que foi que deu errado. Eu não quero saber o que foi que deu certo agora. Primeiro a gente faz uma rodada do que foi que deu errado. E depois a gente vai falar do que deu certo e comemorar, e festejar e tal. Certo? Então, nessa fase de avaliação, nessa fase de finalização do projeto, é importante a gente pensar que a gente vai fazer uma avaliação com a nossa galera para entender o que foi que deu errado, para da próxima vez não dar mais errado e para a gente melhorar o que deu certo e tirar os furos do caminho, tá bom? Então, essas são as funções mais ou menos de finalização, as funções que estão no final do nosso projeto. E todas essas funções, elas têm que ser providenciadas por você, o produtor do projeto, tá? Gente, quando eu estou falando projeto, eu não estou dizendo que é um projeto, que vai ter que ser um projeto que foi aprovado no edital, não. Eu estou falando qualquer ação cultural, qualquer coisa que você vai fazer, eu visualizo como um projeto. Porque fica mais fácil para eu executar, entendeu? Fica mais fácil. Eu realmente enxergo como um projeto e vou tocando a minha ação cultural assim, com começo, meio e fim, né? Com planejamento, com organização, coordenação e finalização. Tenho que fazer sempre esse roteiro, porque se eu não fizer esse roteiro, eu corro o risco de me perder e corro o risco de deixar funções sem ser responsável. E eu não quero passar por isso, porque é um furo danado.
Bem, então é muito importante você enxergar todo o contingente que você vai precisar antes dessa ação cultural começar. O que é contingente? É esse batalhão de gente, né? Essa multidão que você vai chamar para trabalhar. É muito importante você enxergar de fato qual é o tamanho de tudo isso, até para você saber se ele cabe no seu orçamento. Entendeu? Então, quando você está elaborando um projeto, é importante que você entenda todas as funções que vai ter e você entenda que você vai ter que pagar as pessoas pelas funções, né? Então, normalmente, inclusive, quando faço planilha de projeto, eu coloco no projeto não a pessoa, mas a função, porque a função é que interessa para mim. E às vezes tem uma pessoa executando duas funções e não tem problema, porque eu pago pelas duas funções, já que ela está executando duas funções. Então eu prefiro criar a minha planilha pensando nas funções que eu vou colocar ali, nas funções que eu realmente vou precisar. Então, se eu preciso de uma pessoa para montar o camarim, eu preciso de uma pessoa para receber os idosos na porta do teatro, e é essa mesma pessoa, ela vai receber pela montagem de camarim e ela vai receber pela recepção com os idosos. Entendeu? Assim eu vou conseguir mensurar o meu projeto. Né? Claro que eu posso fazer um pacote, se eu estou vendo que está ficando muito caro e vai ser a mesma pessoa, eu posso fazer um pacote com essa pessoa e pagar uma diária? Posso sim, mas isso é uma negociação. Mas na fase do planejamento, você precisa enxergar quanto custa o seu projeto. Na fase do planejamento, você precisa ter a visão nua e crua do que de fato o seu projeto precisa. Até porque pode ser que agora você tenha uma verba bem curtinha, mas no ano que vem você tem uma verba bem legal. E aí você vai poder pagar todo mundo da forma como você gostaria de pagar ou como você acha justo ser pago. Né? Isso é uma coisa muito importante, gente. Quando a gente tem pouco dinheiro, a gente chama o brother, né? Oh, bora, me ajuda aqui, coisa e tal. Né? Dá uma força, pede sempre um desconto e tal. Mas quando a gente tá com uma grana legal para fazer o projeto, velho, eu pago tabela cheia. Eu acho que é o seguinte, na tristeza tá todo mundo triste, mas na alegria tem que estar todo mundo alegre também. Então, eu acho que uma parceria de verdade é isso. É você entregar para o outro o justo, né? O que você pode e o que é justo. Então, se hoje eu não tenho grana para pagar o som como eu deveria e o cara faz uma brodagem para mim, velho, no próximo projeto eu vou colocar o que ele me pediu e se eu conseguir eu vou pagar exatamente o que ele me pediu. Eu não vou pagar aquele precinho do ano passado, não. O precinho da tristeza, não. Na alegria, todo mundo na alegria também. Entendeu? Porque isso, primeiro porque eu acho justo. E segundo, você cria uma relação de parceria de fato. Né? Porque parceria que porque eu pensei no exemplo bem feio, não vou falar palavrão aqui, então tudo bem. Mas parceria que é bom só para um lado não é uma parceria, tá? Não é uma parceria. Então, se você quer alimentar parcerias ao longo da sua vida, se você quer que as pessoas gostem de trabalhar com você, se você quer que as pessoas vistam a camisa do seu projeto, é muito importante que você trate essas pessoas com respeito e com justiça. É simples assim, tá? Então, na hora de fazer o preço, você vai pensar que tá, se tá na tristeza, mas na alegria para todo mundo também. Esté, bom dia, Esté, tá falando aqui, adorei. Na alegria tá todo mundo alegre também. Né não, mulher? Rapaz, eu já vi em várias situações, muitas, onde o projeto que acontece todo ano, né? Tem ano que tá mais liso, aí pede para todo mundo baixar o preço. Aí todo mundo baixa o preço porque veste a camisa do projeto e tal. E no outro ano que consegue um monte de patrocínio que é aquele preço do ano passado, pagar todo mundo com preço baixo. Mas por que na hora de eu te ajudar, eu tive que te ajudar e agora que tu tá podendo me ajudar, tu não me ajuda? Eu não acho isso legal. Então é o seguinte, nas tristezas, na alegria também, todo mundo junto. Todo mundo alegre também, né? E você ter consciência que você vai ter realmente precisar realizar todas essas funções. E para realizar todas essas funções, você vai precisar de gente trabalhando com você. É muito importante ter essa consciência para você
é entender que as pessoas que você contrata são o seu verdadeiro tesouro. Eu conheço um monte de gente que trata contratados como subalternos, assim, como pessoas que, sabe, eu tô mandando, eu tô contratando, eu tô mandando, então é ele que me espere, ele que qualquer coisa. Eu não acho que é assim, acho isso muito errado. E quando eu contrato uma pessoa, eu estou contratando essa pessoa porque eu sei que ela é boa no que ela está fazendo. Se eu quero ter perto de mim uma pessoa que é boa no que está fazendo, é importante que eu trate essa pessoa com muito respeito. É importante que eu trate ela como eu gostaria de ser tratada. Entendeu? Então, e aí essa conta fica bem simples de fazer, né? Eu trato você como eu gostaria que você me tratasse. Beleza? Só que isso é para todas as funções do meu projeto. Não só para as hierarquicamente lá em cima, não. Não estou falando só dessa galera, os que mandam diretor, isso aqui lá, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando que cada pessoa da minha equipe é importante. Cada um. Todas as funções. Não interessa o que ele está fazendo. Por quê? Porque eu preciso que as pessoas façam essa função. Eu preciso que as pessoas desempenhem essa função. E tem uma outra coisa, uma outra questão mais importante do que tudo isso. Quem está desempenhando a função é uma pessoa. Às vezes, a gente, no calor da emoção, esquece que quem está desempenhando a função é uma pessoa, sabia? Às vezes, por exemplo, a gente não prevê um horáriozinho para aquela criatura almoçar. Olha só, veja que grave. Pois é, no seu planejamento você tem que pensar que são pessoas que estão com você. Então, se vai ser uma coisa assim, nossa, Carlinha, não vai dar tempo para parar para almoçar, porque tem muito pouco tempo para montar. Beleza, vamos fazer uma escala. Vamos fazer uma escala, mas essa criatura vai comer. Gente, quem é que consegue passar o dia inteiro sem comer? Ninguém, né? Então, ali é uma pessoa, para mim é uma pessoa, então ela vai ter que parar para comer em algum momento. Entendeu? E eu vou ter que fazer com que isso seja possível. No meu planejamento, eu tenho que pensar, eu tenho que levar isso em consideração, que todo mundo que está ocupando uma função é gente também e tem as mesmas necessidades que eu tenho. Então eu vou tratar aquela pessoa como eu gostaria de ser tratado. Eu vou ficar pensando, se eu estivesse naquela função, se eu estivesse naquele lugar, eu gostaria de ser tratado com respeito também, né? Ok? Então, esse é o seu verdadeiro baú do tesouro. As pessoas que você contrata, na verdade, são você diante das outras pessoas. Por quê? Quando você... Desculpa, gente, hoje eu tô com um pigarrinho meio chato. Quando você é contratado por alguém, não se iluda, você não está sendo contratado porque você é legal. Você está sendo contratado pelo que você desempenha, executa. E muitas vezes você é contratado porque você tem os contatos certos, né? A pessoa lhe chamou porque sabe que você vai entregar o melhor equipamento de som, o melhor equipamento de luz, a equipe mais treinada, as pessoas mais educadas, entendeu? Eles sabem que chamando você no pacote vem tudo isso. Então é o seu verdadeiro baú do tesouro, é o seu verdadeiro valor. As pessoas com quem você anda são de fato o seu cartão de visita, sabe? Minha mãe me dizia pequena, minha filha, não ande com quem não presta, quem com porco se mistura, farelo venha comer. É mais ou menos por aí, mesma coisa. Quando a gente está cercado de pérolas, a gente realmente vira uma coisa com muito valor, né? Então, cuide bem do seu baú do tesouro, porque esses fornecedores, os contratados da nossa vida, eles são o nosso verdadeiro tesouro, beleza? É muito importante você ter a consciência de que você vai precisar das pessoas. Isso é fundamental. Você precisa entender que você, como produtor cultural, precisa de pessoas. Não acha que você vai fazer tudo sozinho, você vai precisar de pessoas. E as pessoas, para ficar pertinho de você, querendo estar perto, felizes por estar ali, elas precisam ser tratadas com respeito.
Então, coloque essa palavra à frente de tudo que você vai dar certo, que vai dar tudo certo. Todo mundo vai querer trabalhar com você. Né? Eu, graças a Deus, hoje eu tenho o meu baú de tesouros, ele é recheado de amigos lá dentro, pessoas com quem eu convivo há muito tempo e pessoas que sabem que podem contar comigo e eu sei muito que eu posso contar com elas, né? Pessoas que viraram realmente amigos, parceiros da vida. E aí você pode me dizer que não sabe onde estão essas pessoas, não tem esses contatos, né? Como é que você faz para começar a juntar o tesouro no seu baú? Eu gosto de falar que quem está lhe pedindo as coisas normalmente já sabe onde tem. Então, se o diretor diz assim, nossa, vou precisar de um cenógrafo incrível, aí você vai virar para o diretor e vai dizer, diretor, você pode me indicar algum cenógrafo? Tem alguém que você gostaria de trabalhar? E aí ele vai te indicar, né? Você vai vai ter uma banda tocando e você vai precisar contratar um equipamento de som. E aí você não sabe que equipamento de som você vai contratar. Fala com a galera da banda e pergunta assim, olha, vocês normalmente já contrataram algum som? Qual é que vocês costumam contratar? O que dá para vocês que fica bom? Né? Me indica que eu vou conversar com eles. Eu comecei o meu baú do tesouro dessa forma. Eu ia perguntando às pessoas, né? Porque uma coisa é você abrir o Google e procurar lá, equipamento de som na minha cidade. E outra coisa é esse equipamento de som vir recomendado. Alguém que indicou esse equipamento para você. É outra história. Realmente muito diferente. Porque ele já foi testado e aprovado por alguém, né? E aí você já vai entrar em tudo isso com muito mais tranquilidade. Então, se por acaso você não tem os contatos, você não sabe como conseguir esses contatos, você fala com quem está trabalhando com você e normalmente quem solicitou ou quem vai precisar do serviço tem esses contatos já testados e aprovados, tá certo? Aí você pode me dizer assim, mas e se as pessoas não quiserem trabalhar comigo porque eu não sou conhecido? Né? Às vezes você quer trabalhar com um super diretor, às vezes você quer trabalhar, né, com um artista incrível, ou às vezes você quer mesmo contratar um equipamento maravilhoso e aí as pessoas não te conhecem e tal. Pois eu tenho uma coisa para lhe dizer. Essas pessoas que você vai contratar são as primeiras pessoas para quem você vai ter que vender o projeto. Elas que têm que topar primeiro. Aí é bom que você vai avaliar a sua capacidade de persuasão. Se por acaso essas pessoas não querem trabalhar com você porque não lhe conhecem, elas vão querer trabalhar com você por conta do seu projeto. Porque elas vão achar o projeto incrível e vão querer estar nesse projeto. Então, com isso, você vai passar a ser conhecido. Então, essas pessoas que você vai contratar são as primeiras pessoas para quem você vai vender o projeto, certo? Saiba disso. Exercite isso. E você pode me perguntar também, e se eu esquecer alguma função? Será que isso é possível acontecer? O que eu faço se eu por acaso esquecer alguma função? Bem, minha sugestão é, planeje e isso não acontecerá, certo? Traga sempre, entenda que o planejamento é essencial na vida de nós. O planejamento é essencial na nossa vida de produtor cultural, tá? Ele é a base de tudo. Sem o planejamento não dá para fazer nada, certo? O que você vê lá, o show acontecendo é só a pontinha do iceberg, a base é o planejamento, foi tudo que você pensou, certo? Mas e se por acaso acontecer? E se você esquecer de fato de contratar alguma função? Bem, o conselho de sempre, mantenha a calma, respira, respira, pede 5 minutos para pensar e contrata de última hora. Providencia, resolve o problema. Às vezes, dentro da nossa equipe mesmo, a gente consegue designar alguém para aquela função. Meu Deus, esqueci que tinha que alguém ficar na portaria para bipar os ingressos, né? Que agora tem QR Code e tal. Meu Deus, eu esqueci, e agora?
Aí você vai olhar assim e vai dizer, não, o cara que ia receber os idosos lá na frente, você vai dizer assim, tu tem um celular que dá para bipar? Tenho. Massa, vai lá para frente, você vai bipar aqui. E aí, gente, vamos remanejar essa parte de recepção dos idosos, vamos botar outra pessoa e tal. Enfim, você vai ter que descascar esse abacaxi. E nunca é uma coisa muito assim, porque as coisas muito assim, oh meu Deus, estão todas ali no seu planejamento, então o furo não acontece. Normalmente são essas coisas menores que você vai, de repente, meu Deus, esqueci de colocar aqui que tinha essa função, né? E aí você vai manter a calma, o mais importante é isso. Mantenha a calma e realmente vai ter que providenciar alguém para cumprir essa missão, né? Para cumprir essa função. Yara, coisa linda, bom dia, coisa mais linda, meu Deus do céu. Então, os furos vão acontecer, tá, gente? Não entre em pânico, mantenha calma e só entende que você vai ter que, de fato, desempenhar aquela função. Achar alguém que faça aquilo, não pode deixar o furo. Mas com calma, tranquilidade e, acima de tudo, sem perder a gentileza, tratando as pessoas como você gostaria de ser tratado, mesmo na hora do estresse. Aliás, principalmente na hora do estresse. Ei, Manu! Bom dia, Manu. Manu apareceu aqui ontem também, eu não dei nem bom dia pra tu, não foi? Foi mal, eu tava tão empolgada na conversa com o Alexandre. Minha gente, ontem eu fiz uma conversa aqui com Alexandre Barbosa, que é quem faz as redes sociais de muita gente, e foi muito massa. Essa conversa tá salva por aí, né, nas redes sociais, é só vocês buscarem lá nos meus vídeos. E lá a gente falou sobre o que o produtor deve fazer e o que o produtor não deve fazer nas redes sociais. Foi bem legal mesmo. Então, fazer sem planejar é sempre uma péssima ideia, né? Não planejar o seu projeto é uma péssima ideia. Não planejar a sua ação cultural é uma péssima ideia. Mesmo que essa seja uma ação simples, é uma péssima ideia. Então, por favor, não faça sem planejar. Planeje, elabore as suas ideias, bote elas num papel, realmente veja tudo que você vai precisar, todas as funções que vão precisar ser desempenhadas no seu projeto. Liste essas funções para você não enlouquecer. Né? É nessa fase de planejamento que você vai descobrir qual é o tamanho da multidão que você precisa ter trabalhando com você. E às vezes é uma multidão mesmo, tá, gente? Às vezes eu trabalhei com um espetáculo eu trabalho, né, que acontece anualmente, que tem 150 pessoas no elenco. Agora você imagina a equipe para deixar essas 150 pessoas ok, trabalhando. Então é mais um outro batalhão de gente ali na função trabalhando para fazer isso tudo acontecer, né? Só de voluntários eu tinha 10 voluntários, que eram os voluntários que ficavam com as crianças, porque era um coro de 100 crianças, e eu precisava de 10 voluntários para poder ficar tomando conta dessas crianças, né? Que alguém tem que passar um olho nelas, não vou ser eu, né? Presta atenção. Eu tenho 1 milhão de coisas para fazer. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente para pensar quais as funções que a gente vai desempenhar no nosso projeto, a gente vai entender quantas pessoas vão estar ali. Até para a gente poder planejar, por exemplo, quanto de alimentação eu vou ter que providenciar, né? A gente vai conseguir enxergar qual é a multidão que eu vou levar para trabalhar naquele momento, incluindo o meu elenco, né? Então, identifique as funções do seu projeto. O jeitinho bem certinho de fazer, de você entender essas funções, você, primeiro, identifica essas funções, certo? Identifica tudo que vai precisar ser feito no projeto. Que funções são essas? Selecione o seu time, identifique quem vai fazer cada função. Convoca o seu time, chama eles, marca bem direitinho. Mas na hora do jogo, não esquece que você é o técnico. Não esquece que é você que vai estar à frente de tudo isso. Não esquece que é você que vai estar de olho para ver se o seu time está fazendo tudo que combinou com você. E se por acaso ele não estiver fazendo alguma coisa ele não estiver fazendo alguma coisa que combinou com você,
você chega para ele e relembra o que você combinou com ele. Olha, combinei contigo que era para fazer de tal forma, tá certo? Então vamos fazer como a gente combinou, né? Se a gente quiser mudar, na próxima vez a gente muda, mas agora a gente vai fazer como a gente combinou. Importante isso. E aí, essa é a sua função, a função do técnico, a função da pessoa que está coordenando, que está visualizando tudo aquilo, que está gerenciando, que está fazendo com que tudo que você planejou aconteça de fato, como você planejou. Então, lembra que nessa seleção, o técnico é você, tá? Quer uma dica prática para você desenrolar esse negócio das funções do seu projeto ou da sua ação cultural? Então vamos lá. Faça uma lista de todas as funções que você acha que você vai precisar um dia. Bota lá, técnico de som, de palco, montador, hold, carregadores, chefe, recepcionista, cerimonialista, bota lá tudo que você acha que você um dia vai precisar, faz uma lista, certo? Guarda essa lista. Quando você for executar o próximo projeto, você pega essa lista e você vai conferir dessa lista quais as funções que você vai precisar. Ah, vai precisar de cerimonialista? Não, é um show de rock, não precisa de cerimonialista. Massa, tira cerimonialista. Você vai vendo tudo que você vai precisar e que você não vai precisar, certo? Beleza. Leva lá para o seu projeto. Usa essa lista como uma referência. Show. Fez o projeto? Ficou faltando alguma coisa? Rapaz, ficou faltando. Eu esqueci que eu tinha que contratar o rapaz que ia recepcionar os idosos na porta. Massa, bota lá na tua lista. Anota naquela lista. Recepção de idosos. Bota lá. Quando você for fazer o próximo, pega essa lista onde você já colocou o nome da pessoa, o nome de quem faltou, da pessoa não, da função, né? O nome da função que faltou, coloca lá, traz para fazer, faz de novo a conferência das funções do seu projeto. Show! Tá tudo? Executa o seu projeto. Faltou mais alguém? Rapaz, nesse aqui especificamente faltou um fotógrafo. Bota lá na sua lista, fotógrafo, você não vai mais esquecer. E assim, você vai usando essa lista para todos os eventos que você vai fazer. E você vai acrescentando as funções que vão aparecendo no caminho. Então, dificilmente você vai esquecer uma função. Dificilmente você vai esquecer de contratar alguém para fazer alguma coisa porque você não tinha previsto essa função. Entendeu? Você só pensa uma vez. Você para e pensa uma vez. E depois você vai alimentando esse pensamento. E depois você vai usando essa lista sempre. Você não precisa mais partir do zero. Você pode realmente... já pensou uma vez, já está ótimo. Então agora você vai simplesmente ir executando o que você já planejou. Você vai simplesmente repetindo o que você já pensou. Tá? Isso vai economizar muito tempo na sua vida e vai economizar muitos furos também, porque o que está anotado não se esquece. Tá certo? Gente, esse foi o projeto Produção Profissa de hoje. Todos os dias às 8 horas da manhã. Eu entrego um conteúdo parecido com esse aqui, falando sobre produção cultural, como você pode ser um produtor melhor. A minha intenção é te ajudar a viver de produção cultural. Isso é o que eu faço da vida há mais de 20 anos. Então eu acho que eu tenho sim atalhos para te mostrar, eu tenho um caminho mais fácil, né? Menos tortuoso, para que você chegue aí nesse seu destino com mais facilidade, tá certo? Meu nome é Carla Navarro e eu sou produtora desde 1999. Eu trabalho com música, dança, teatro e circo. Então, a bagagem é grande e eu estou muito feliz porque você chegou até o final desse vídeo. Então, por favor, assista os outros vídeos que estão nas minhas redes sociais. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando chega a novidade. Ah, e novidade tem todo dia, tá? Porque eu sou dessas. E outra coisa também, se você quiser saber como é o dia a dia da produtora, entra no meu canal do Telegram, o link está na bio do Instagram. Entra no canal do Telegram, se inscreve lá, que você vai saber exatamente como é o dia a dia de um produtor cultural profissional, beleza? Então, gente, amanhã às 8 horas da manhã eu estou aqui, faça chuva ou faça sol. E estarei aqui todos os dias mesmo, sábado, domingo, feriado e dia santo também, tá? Então, amanhã eu espero vocês. Um beijo, até mais.